Você diz que está cansado, mas nunca esteve numa guerra. Mas percebe como essa palavra sai fácil? Você diz, eu tô cansado. Você fala rindo. Você fala suspirando. Você fala como se fosse completamente normal. Só que, no fundo, não é cansaço. Cansaço vem depois de batalha, depois de esforço, depois de ter dado tudo de si. E você sabe, no silêncio do seu quarto, quando a luz da tela é a única coisa acesa, você sabe que não foi isso. Não é o corpo que está pesado, é o coração. Não é o sono que falta, é sentido. Existe uma diferença brutal entre estar exausto e estar vazio. Exaustão pede descanso, vazio pede direção. E o que mais dói é que você sente isso. Aquela sensação incômoda no peito. A comparação silenciosa quando vê alguém evoluindo. O pensamento que aparece antes de dormir. Eu podia estar fazendo mais. Mas no dia seguinte, você repete a mesma rotina, a mesma fuga, o mesmo ciclo. E chama isso de cansaço. Porque é mais fácil dizer, eu tô cansado, do que admitir, eu não sei pra onde minha vida tá indo. E essa confissão é pesada demais pra ser dita em voz alta. Então você engole, rola mais um vídeo, abre mais uma aba, se distrai de novo. Mas a verdade continua ali, sussurrando. Você não tá cansado, você tá perdido. E o seu coração já sabe disso. Você não perdeu seu rumo de uma vez. Você foi se abandonando aos poucos. Não foi uma grande queda. Foi um desvio silencioso. Você começou trocando 10 minutos por distração. Depois uma hora. Depois noites inteiras. E enquanto o mundo dormia, você estava anestesiando a própria consciência. Não com dor, mas com estímulo. Você não percebeu quando parou de pensar profundamente. Quando parou de sonhar grande. Quando parou de exigir mais de si. Você só foi ficando confortável demais em não sentir nada. E isso é o mais perigoso. Porque o sofrimento ainda acorda um homem. Mas a apatia enterra ele vivo. Você não está sendo derrotado. Você está sendo distraído. E a distração é mais cruel que o fracasso. Ela não te machuca. Ela te adormece. Te faz acreditar que ainda tem tempo. Que amanhã você começa. Que ainda é jovem. Que ainda dá. Mas cada dia que passa sem direção, não volta. Cada noite que você troca propósito por distração, cobra um preço invisível. E o preço não é dinheiro. É identidade. Você está esquecendo quem poderia ter sido. E o pior é que no fundo você sabe. Existe algo que você já sabe que precisa fazer. Você pensa nisso no banho, antes de dormir. Nos poucos segundos de silêncio entre uma distração e outra, a decisão já está clara. Mas você não toma, não porque não consegue, mas porque tem medo do que vem depois. Porque escolher um caminho significa abandonar todos os outros. Significa abrir mão da versão confortável de você mesmo. Significa parar de poder dizer, eu poderia ser, e começar a provar o eu sou. E isso assusta. Porque, enquanto você está perdido, você ainda pode culpar a confusão. Enquanto você está distraído, você ainda pode culpar o mundo. Mas, no momento em que decide, não sobra ninguém para culpar. Só você. E é por isso que você adia. Você não tem medo de falhar. Você tem medo de descobrir do que é realmente capaz. Porque se tentar de verdade e não conseguir, acabou a fantasia. Mas deixa eu te dizer algo que você evita encarar. A dor de tentar e falhar é pequena perto da dor silenciosa de nunca tentar. Você não está esperando o momento certo. Você está esperando coragem. E coragem não aparece. Ela é criada no exato instante em que você decide agir mesmo com medo. Então a pergunta não é mais, quando você vai começar? A pergunta é, quanto da sua própria vida você ainda está disposto a desperdiçar antes de escolher? Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. E mesmo assim, você continua agindo como se fosse vítima do mundo. Não é o algoritmo, não é o tempo, não é a falta de oportunidade. É a sua mente indisciplinada. É a sua decisão adiada. É a sua fuga constante. Nietzsche disse, quem tem um porquê suporta quase qualquer como. E olha pra você.
Você não está suportando o como, porque ainda não definiu o seu porquê. Sem propósito, qualquer esforço parece pesado. Sem direção, qualquer passo parece inútil. Então você chama de cansaço, o que na verdade é a ausência de significado. Mas aqui está o peso da verdade. A vida que você tolera é a vida que você escolhe. Marco Aurélio acordava todos os dias lembrando a si mesmo que poderia morrer a qualquer momento. E você age como se tivesse imortalidade. Nietzsche também disse: torne-se quem você é, não quem é confortável, não quem é aceito, não quem é distraído. Quem você é quando não está fugindo. Porque no fundo, você sabe exatamente o que precisa cortar. Você sabe exatamente o que precisa começar. O que falta não é energia, é decisão. E a decisão dói. Dói porque ela elimina desculpas. Dói porque ela coloca a responsabilidade inteira nas suas mãos. Mas existe algo mais doloroso ainda. Olhar para trás daqui a alguns anos e perceber que você viveu abaixo do que poderia ter sido. Você não está cansado. Você estava evitando a própria grandeza. E a partir do momento em que você percebe isso, não pode mais fingir que não sabe. Agora é escolha. E toda escolha constrói ou destrói o homem que você está se tornando.